de ser. Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Leitura e estudo do livro Mensagens do Astral. Questionário realizado pelo médium Hercílio Mais, correspondido pelo espírito Ramatiz. Iniciemos então a leitura do capítulo questionário de número 15. A verticalização do eixo da Terra. Pergunta 277. Temos meditado bastante sobre as vossas afirmações de que no decorrer da segunda metade do século atual, acentuar-se-ão os efeitos da verticalização do eixo da Terra. Podeis dizer-nos se algum profeta do Velho Testamento corrobora as vossas afirmativas nesse sentido? Ramatiz. O profeta Isaías, no capítulo 24, versículo 20, do livro que traz o seu nome, diz o seguinte, com relação aos próximos acontecimentos. Pelo balanço será agitada a terra como um embriagado, e será tirada como a tenda de uma noite, e cairá e não tornará a levantar-se. É uma referência à verticalização do eixo da terra, que não permitirá que ela se levante novamente, isto é, que retorne à sua primitiva inclinação de 23 graus sobre a eclíptica. Jesus também declarou que no fim do mundo serão abaladas as virtudes do céu. Pergunta 278. Embora confiemos em Jesus e nas suas afirmações, surpreende-nos que deva ocorrer uma tal derrogação das leis sensatas e eternas do cosmo, apenas para que a Terra atinja satisfatoriamente o seu juízo final. Estranhamos esse dispêndio de energias e grande perturbação cósmica para a verticalização da Terra, que é um planeta insignificante perante o infinito. Não temos razão? Ramatiz. A vossa estranheza provém do fato de tomardes, ao pé da letra, as palavras de Jesus. A Terra, sem dúvida, é um planeta muito insignificante para merecer tais providências, que redundariam numa catástrofe cósmica, se alguém se pusesse a sacudir os planetas e a vossa própria Terra, como Sansão sacudiu as colunas do templo que lhe caiu em cima. O que o mestre predisse é que, ao se elevar o eixo da Terra, e desaparecer a sua proverbial inclinação de 23 graus, haverá uma relativa e correspondente modificação no panorama comum astronômico. Cada povo, no seu continente, surpreender-se-á com o novo panorama do céu, ao perceber nele outras estrelas desconhecidas dos costumeiros observadores astronômicos. Em linguagem alegórica, se verticalizar o eixo da Terra, é claro que as estrelas hão de virtualmente descer ou cair das suas antigas posições tradicionais. Justificando-se, então, a profecia de Jesus de que as virtudes do céu serão abaladas e as estrelas cairão. Se vos fosse possível virar o globo terráqueo, no espaço, verticalizando de súbito e tirando, portanto, dos seus 23 graus de inclinação, toda a humanidade teria a sensação perfeita de que as estrelas estariam caindo do horizonte. No entanto, elas se manteriam firmes nos seus lugares habituais, a Terra é que, devido à torção sobre si mesma, deslocaria no céu os quadros costumeiros e familiares a cada povo, conforme a sua latitude astronômica. Na Atlântida esse fenômeno foi sentido bruscamente. Em 24 horas a inversão rápida do eixo da Terra causou catástrofes indescritíveis. Atualmente a elevação se processa lentamente. Na atual elevação, os mentores siderais reservaram várias zonas terrestres que deverão servir como refúgio a núcleos civilizados, onde se formem os futuros celeiros do mundo abalado, e trabalhem os missionários escolhidos para propagar o avançado espiritualismo do terceiro milênio. Se os vossos astrônomos examinarem com rigorosa atenção a tela celeste familiar do vosso orbe, é provável que já possam registrar algumas notáveis diferenças em certas rotas siderais costumeiras. Pergunta 279. Há porventura qualquer outra profecia ou predição de confiança sobre essa queda virtual das estrelas, em consequência da elevação do eixo da Terra? Ramatiz. Antes de Jesus, na velha Atlântida, já os profetas afirmavam que haveria modificação no eixo da roda, ou seja, o eixo da Terra. Hermes Trismegisto, o insigne instrutor egípcio, já dizia: na hora dos tempos, a Terra não terá mais equilíbrio, o ar entorpecerá e os astros serão perturbados em seu curso. E Isaías o confirma, no capítulo 65, versículo 17, quando diz: porque eis aqui estou eu, que crio uns céus novos e uma terra nova, e não persistirão na memória as primeiras calamidades, nem subirão sobre o coração. O evangelista Lucas também adverte, no capítulo 21,
versículo 10. E aparecerão grandes sinais nos céus, queda virtual das estrelas e abalo ou comoção nos céus. João Evangelista, no seu Apocalipse, capítulo 8, versículo 7, anuncia: E caiu do céu uma grande estrela ardente, como um facho, e caiu ela sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E no capítulo 6, versículo 13. E as estrelas caíram do céu sobre a terra, como quando a figueira, sendo agitada por um grande vento, deixa cair os seus figos verdes. No capítulo 21 do Apocalipse, lê-se o seguinte: E vi um céu novo e uma terra nova, porque o primeiro céu e a primeira terra se foram. Ou seja, a velha terra, inclinada no seu eixo, e o velho céu familiar a todos, modificaram-se ou se foram. O profeta deixa subentendido que, devido a essa mudança do antigo panorama sideral, os cientistas terão que modificar os seus mapas zodiacais. Em cada nova latitude e longitude astronômica peculiar a cada povo, organizando-lhes outros quadros do novo céu. Pergunta 280. E após a época de Jesus, quais as profecias que podem atestar esse acontecimento? Ramatiz. Nostradamus, o consagrado vidente francês do século XVI, delineou o roteiro profético mais exato que conhecemos para os vossos dias. Em sua carta a Henrique II ele prediz o seguinte: Quando os tempos forem chegados, uma grande transformação se produzirá, de tal modo que muitos julgarão a Terra fora de órbita. Na quadra 41, da Centúria 2, o profeta deixa entrever claramente a presença de um astro intruso que tem ligação com a verticalização do eixo da Terra. Quando prediz: Uma grande estrela por 7 dias, abrasará a terra e ver-se-ão 2 sóis aparecerem. Na Centúria 6, do presságio 27, afirma que no fim dos tempos aparecerá no céu, no norte, um grande cometa. Pergunta 281. Nostradamus fala em cometa, que é estrela nômade esguedelhada, enquanto os vossos relatos se referem a um planeta, não é assim? Ramatiz. Se observardes com atenção as antigas profecias bíblicas, as que se sucederam ao advento de Jesus, verificareis que os profetas, como sensitivos atuando fora do espaço e do tempo, não podiam descrever rigorosamente os detalhes do que anunciavam, pois apenas captavam a imagem geral dos acontecimentos futuros. Em consequência, pouco se importavam com uma distinção meticulosa entre planetas, cometas, estrelas, astros ou sóis, cuja nomenclatura nem seria tão detalhada na época. Incontestavelmente, o que elimina qualquer dúvida é que todas essas profecias convergem sempre para 2 acontecimentos únicos e identificáveis: a modificação do eixo da Terra, com a mudança do panorama familiar astronômico, e a presença de um corpo estranho junto ao sistema solar em que vives. Pergunta 282. Porventura, Nostradamus não se quer referir unicamente ao grande eclipse solar, que a ciência astronômica calculou precisamente para o fim deste século? Ramatiz. Se duvidais tanto das profecias e confiais tanto nos cientistas da Terra, como se deduz das perguntas que nos fazeis, achamos que estáis formulando agora uma pergunta muito desairosa para a vossa ciência astronômica e humilhante para os vossos cientistas. De vez que reconheceis que Nostradamus poderia ter previsto, no seu tempo, um eclipse para 1999. Sem a instrumentação científica e a técnica astronômica do vosso tempo. Mas não foi isso que Nostradamus previu. O grande vidente é bem claro na predição constante de sua carta a Henrique II, quando esclarece: Quando os tempos chegarem, após um eclipse do Sol, ocorrerá o mais pétreo e tenebroso verão. Ele afirma com muita precisão tratar-se de um acontecimento que há de ocorrer só depois do grande eclipse solar. Sem dúvida, a Terra se aproxima de sua fase mais importante, o pétreo e tenebroso verão, abeirando-se de um acontecimento inigualável, como nunca se viu desde a sua criação. Pergunta 283. Mas não podemos considerar essa predição como uma afirmação clara e positiva de que a Terra se verticalizará. Que achais? Ramatiz. Notai que na mesma carta a Henrique II, Centúria 1, versículos 56 e 57, a afirmação de Nostradamus é indiscutível, pois diz textualmente que a Terra não ficará eternamente inclinada. A capacidade profética de Nostradamus soube prever o natural ceticismo da ciência e a proverbial negação dos cientistas. Pois diz mais que apesar das opiniões contrárias da ciência acadêmica,
os fatos hão de acontecer como se relata. E conforme já vos dissemos, o evangelista João, no Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, fundamenta a predição de Nostradamus quando também afirma: E vi um novo céu e uma nova terra. Pergunta 284. Nostradamus teria previsto também que o astro que se aproxima é de volume maior que o da Terra, conforme afirmastes anteriormente? Ramatiz. Na Centúria 3, versículo 34, o vidente francês deixou registrado claramente que, em seguida ao eclipse do Sol, no fim do século, passará junto à Terra um novo corpo celeste volumoso, grande, um monstro, visto em pleno dia. As Centúrias 4, versículo 30, e a 1, versículo 17, previnem-vos de que a ciência não fará caso da predição, e dessa imprudência faltarão provisões à humanidade. Haverá penúria e a terra ficará árida, ocorrendo ainda grandes dilúvios. Certamente, os cientistas ridicularizarão o evento do astro intruso, por considerá-lo aberrativo. Isso terá como consequência a negligência, por parte de todo o mundo, em acumular provisões, motivo por que se verão desamparados no terreno econômico. Quando a fome os cercar. Pergunta 285. Segundo Nostradamus, se a humanidade levar a sério a predição, e os cientistas derem aviso para que se providenciem provisões para os dias fatais, serão atenuados os acontecimentos. É isso mesmo? Ramatiz. Quando se fizer a conjunção dos efeitos do astro intruso com os efeitos da loucura humana, no mau emprego da desintegração atômica, a Terra será abrasada. Sobre isso, não tenhais dúvida. Desde que, nessa ocasião, haja depósitos subterrâneos de víveres, ou já se tenha cogitado de outras providências a respeito. Inegavelmente serão atenuadas a fome e a miséria. É óbvio que, se os cientistas se dispuserem a ouvir com sinceridade e confiança a simbólica voz de Deus, transmitida através dos profetas do quilate de um Nostradamus, apesar dos acontecimentos trágicos previstos e irrevogáveis, poder-se-á eliminar grande parte do sofrimento futuro, pois o astro a que nos referimos, como bem sabemos na técnica sideral, abrasará mesmo a terra e queimará muita coisa. E ainda podemos recordar as palavras de João Evangelista, no Apocalipse, quando diz que a terra será destruída pelo fogo e não pela água. Em cuja advertência sibilina se esconde a conexão da influência do astro intruso com os próprios eventos desavisados da bomba atômica. Pergunta 286. Algum outro planeta de nosso sistema solar sofrerá deslocações sob a influência desse astro? Ramatiz. Ocorrerão modificações proporcionais aos volumes, rotas e movimento dos astros na zona magnética de maior influenciação do astro visitante, conforme já vos expusemos anteriormente. No entanto, será a Lua, como satélite do vosso orbe, o que mais sofrerá em sua posição astronômica. Porquanto a verticalização da Terra há de produzir determinadas modificações nas suas coordenadas de sustentação no plano astro-etéreo, em correspondência com as energias que lhe fluem de outros astros adjacentes. Os orbes disseminados pelo cosmos sustentam-se e relacionam-se entre si, adstritos às zonas de cruzamento das diagonais ou coordenadas magnéticas, semelhantes à infinita rede, em cujas malhas os globos rodopiam e se balouçam majestosamente, no mais inconcebível equilíbrio e harmonia. A mais débil modificação de uma coordenada magnética provoca um deslocamento correspondente, para a compensação harmônica do sistema cósmico. Após a verticalização da Terra, far-se-á o ajuste dos polos magnéticos à exatidão dos polos físicos, inclusive o fluxo de sustentação e de equilíbrio entre a Terra e a Lua. Queremos prevenir-vos de que algo mudará nas relações astrofísicas entre a Lua e o vosso orbe, porquanto, após a verticalização do globo terráqueo, também deverão harmonizar-se as atuais coordenadas, cuja força principal é atuante no campo etéreo-astral, embora o fenômeno termine, depois, materializando-se na esfera física. Essa modificação foi habilmente prevista pelos profetas antigos e modernos, conforme expomos. Isaías, capítulo 30, versículo 26, afiança que a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol será 7 vezes maior, como seria a luz de 7 dias juntos, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo, e curar o golpe de sua chaga. Nostradamus, em outras palavras, assegura que a lua aproximar-se-á da Terra,
tornando-se 11 vezes maior do que o Sol. O evangelista Lucas, capítulo 21, versículo 25, clama: E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra consternação das gentes, pela confusão em que as porá o bramido do mar e das ondas. É bem clara a enunciação de todos esses profetas, os quais são unânimes em afirmar que a lua se tornará maior e se aproximará da terra. Enquanto que a sua força há de provocar tremendas marés, como o bramido do mar e das ondas. O profeta Isaías, capítulo 30, versículo 25, também se refere ao fenômeno das inundações e das prováveis marés quando enuncia: E sobre todo monte alto e sobre todo outeiro elevado haverá arroios de água corrente no dia da mortandade de muitos, quando caírem as torres. É óbvio que os arroios só poderão correr dos mais altos montes após estes terem sido alcançados e cobertos pelas águas, que dali escorrerão como procedentes de vertentes. Pergunta 287. Essa aproximação da Lua junto à Terra não fará os oceanos saltarem dos seus leitos e serem impelidos para os polos? Ramatiz. Recordando o que já dissemos, isto é, que todo fenômeno exterior já se encontra disciplinado na esfera etéreo-astral de todo o sistema solar, só podemos dizer-vos que, se a Lua não se ajustar do modo como se profetizou, será então o astro intruso que fará os mares saltarem da Terra. Pergunta 288. E qual o processo através do qual a Lua ficará tão brilhante quanto o Sol, no dizer do profeta Isaías, ou 11 vezes maior do que já é, como diz Nostradamus? Ramatiz. O acontecimento origina-se numa questão de planos em que se situou na vidência dos profetas. Isaías viu a Lua muito próxima da Terra, o que lhe ofuscou a visão psíquica num primeiro plano. E então a sua mente associou esse fulgor inesperado ao fulgor do Sol. Essa mesma visão, quando projetada mais tarde na mente de Nostradamus na França, fê-lo tomar o campo radiativo e áurico da Lua, aumentado pelo abrasamento do astro intruso, como sendo seu próprio volume rígido, que ele calculou ter um diâmetro 11 vezes a mais do normal. Na verdade, ele confundiu o campo de irradiação mais próximo de si com a configuração material do satélite da Terra. O fenômeno se explica pela lei dos planos subsequentes, que observais nos trabalhos dos pintores ou em representações teatrais. Quando certos objetos devem predominar em primeiro plano sobre os demais. A chama de uma vela diante da visão humana, consequentemente num primeiro plano, pode impressionar mais do que a luz de um farol brilhando ao longe em último plano. De fundo. Pergunta 289. Achamos prosaica essa providência sideral da verticalização do eixo da Terra, que nos deixa a ideia de um apressado concerto em nosso sistema solar. Ramatiz. O que vos parece prosaísmo sideral, é apenas um detalhe do cientificismo cósmico disciplinando os recursos necessários para a mais breve angelitude da vossa humanidade. E a verticalização do eixo da Terra, em lugar de imprevisto concerto de ordem sideral, é extraordinária bênção que só os seus futuros habitantes poderão avaliar. Os orbes habitados verticalizados ou inclinados em seus eixos, ou variando subitamente em suas rotas. Podeis considerá-los como embarcações planetárias, transportando carga espiritual, sob a disciplina da palmatória, ou tão espiritualizada que já dispensa o corretivo compulsório. E, de conformidade com a distância do seu núcleo solar, sua velocidade, rotação e inclinação, cada orbe sofre periódicas metamorfoses, que tem por objetivo oferecer condições tão melhores, quanto seja também a modificação espiritual e o progresso de sua humanidade. Pergunta 290. Em vossas comunicações anteriores, tendes feito referência ao degelo que provocará nos polos a verticalização do eixo da Terra. Entretanto, alguns cientistas afirmam que esse degelo, se verificar, será um acontecimento de senso comum, consequente do excessivo acúmulo de gelo naquela região, e provavelmente responsável por fatos idênticos, registrados em épocas pré-históricas, dos quais temos conhecimento através da lenda do dilúvio do tempo de Noé, narrada na Bíblia. Explicam assim esse fenômeno que, para se registrar, não está na dependência da ação de qualquer planeta que, para o conseguir, precise forçar a verticalização do eixo da Terra. Que nos dizeis a esse respeito? Ramatiz. Eles se esquecem de que a simples comprovação desses degelos é suficiente para fazer ressaltar a sabedoria dos profetas porquanto, mesmo sob esse aspecto,
Eles o previram corretamente para o tempo exato. Embora os sábios atuais procurem explicar cientificamente tais degelos e os considerem como um fato normal, é muito desairoso para a ciência oficial que homens incultos, místicos e sonhadores, dos templos bíblicos, já pudessem prever com tal antecipação a ocorrência desse fenômeno para a época exata de se registrarem. Acresce ainda que esses homens não só predisseram o acontecimento, com antecedência de mais de 2 milênios, como ainda o fizeram desprovidos da preciosa instrumentação da vossa ciência atual. Embora fossem profetas e por isso, taxados de visionários, superaram todas as conclusões oficiais da ciência acadêmica. Porque esta só anunciou o fenômeno já ao limiar de sua eclosão. Os louros pertencem, portanto, aos profetas. Apesar da sua inegável capacidade e do imenso benefício já prestado à humanidade, a ciência está submetida, na sua ação no campo objetivo da pesquisa e da conclusão, só há leis conhecidas, no entanto, o profeta, que se lança fora do mundo de formas e penetra nos acontecimentos, fora do tempo e do espaço, pode prevê-los com muita antecedência. O vosso aparelhamento científico pode marcar com rigor, por exemplo, os epicentros dos terremotos nos locais mais distantes. No entanto, fracassará completamente se pretenderem fixá-los com uma semana de antecedência, quer quanto à área de sua futura eclosão, quer quanto à intensidade dos seus efeitos. Depois de conhecido o fenômeno da trajetória dos cometas e a ocorrência dos eclipses, os astrônomos podem compilar rigorosa tabela, que fixa a periodicidade dos mesmos acontecimentos no futuro, com a precisão admirável de segundos. No entanto, nenhum dos seus instrumentos poderá revelar a hora, semana, mês, ano ou século em que deverá nascer um novo cometa na visão astronômica comum. É mister, portanto, que se louve e se reconheça o trabalho desses profetas anticientíficos do passado que, em todas as raças e tempos, previram que a mais perigosa saturação de gelo nos polos e a possível verticalização da Terra, seja em virtude de escorregamento da carga refrigerada, seja devido ao aquecimento normal, dar-se-á exatamente no fim do vosso século. Que importa o mecanismo do fenômeno, se eles o previram com tanta exatidão? Seja o escorregamento do gelo, seja o planeta intruso, ou seja o aquecimento anormal. O que importa para vós é que os profetas previram o acontecimento para este século, e justamente em conexão com o período sibilino do fim dos tempos. Divino senso comum, o desses profetas que, destituídos de telescópios, réguas, transferidores, esquadros e tábuas de logaritmos, desconhecendo os princípios do gás eletrônico, a lei de Kepler ou de Newton, puderam ultrapassar o senso científico do homem atômico do século XX. A vossa ciência constata o fenômeno e o explica cientificamente. Eles o anteciparam de 2 milênios e o previram em sua forma e intensidade, inclusive quanto à época exata de sua eclosão. Pergunta 291. Mas é evidente que, sob essa teoria científica de deslocamento do gelo polar, e a possibilidade de a Terra mudar por si os polos, a sua verticalização poderia prescindir da ajuda de um astro intruso. Não é assim? Ramatiz. A finalidade principal desse planeta não é essa, mas a de higienizar a Terra e recolher os esquerdistas. Entretanto, em virtude de sua passagem junto à Terra, as camadas refrigeradas, dos polos, terão de deslocar-se, tangidas pela ação interna dos primeiros impactos magnéticos do astro intruso. O fenômeno é exatamente inverso ao que a ciência pretende conhecer e julgar. Ele opera primeiramente no mundo etéreo-astral e radiante da substância, para depois repercutir nas camadas físicas. Essa ação se processa antes na energia livre, para depois atingir a matéria, ou seja, a energia condensada. Pergunta 292. E qual seria um exemplo favorável ao nosso entendimento? Ramatiz. A ciência médica utiliza-se do aparelhamento de eletroterapia ou radioterapia, para modificar as células e os tecidos orgânicos atrofiados ou dilacerados. Mas primeiramente atua no campo imponderável ou magnético do ser humano, para depois o fenômeno se materializar no campo físico. Inúmeros hipnotizadores agem no campo magnético do sujeito, no seu veículo etérico, e paralisam-lhe os músculos, obtendo a rigidez cadavérica. O faquir apressa o crescimento da semente de abóbora, fixando-lhe o olhar poderoso, como um detonador vital que então desperta o metabolismo astroetérico da semente,
e põe em movimento o seu mecanismo de assimilação das energias nutritivas do meio. Só depois que se faz a ação interna, ou etérica, ou se quiserdes, a magnética, é que se torna visível a modificação no campo físico. Vós observais o aquecimento do orbe, e a movimentação natural do gelo polar, mas ignorais completamente qual seja o agente influenciador interno, que ainda se distancia muitíssimo da receptividade comum da instrumentação científica. O acontecimento é facilmente compreensível para os iniciados, mas ridículo, talvez, para o abalizado cientista profano, que descrê do viveiro de energias ocultas e dos fenômenos que se situam além do poder da ótica astronômica. Pergunta 293. Segundo tendes afirmado, a verticalização do eixo da Terra causará comoções que se refletirão também nos oceanos, dando lugar à imersão de continentes desaparecidos. Pensamos que essas terras não poderão ser férteis, de vez que estarão saturadas de sal. Conforme afirmam os cientistas, muitos desertos atuais, como o Saara, devem a sua aridez e improdutividade ao fato de terem sido fundos de mar. Que nos podereis dizer a esse respeito? Ramatiz. Grandes extensões de terra, que justamente se apresentam mais férteis, nas costas da Europa, principalmente as pertencentes a Portugal e Itália, onde o vinhedo é vasto e pródigo, também foram fundos de mares e emergiram hipercloretadas, por ocasião da catástrofe da Atlântida. Paradoxalmente ao que afirmais, os frutos nutritivos, seivosos e doces, como a laranja, o mamão, o abacate, e mesmo diversas espécies de legumes gigantes, ou a vegetação nutrida que serve para determinado tipo de pasta de celulose, nascem prodigamente nas margens litorâneas atuais, saturadas de cloreto de sódio. Poucos pântanos são tão férteis quanto os mangues, onde crescem os palmitais que se infiltram floresta dentro, provindos diretamente das águas do mar. A aridez do deserto do Saara não provém do fato de ter sido ele fundo de mar, mas é consequente da erosão eólica, ou seja, o trabalho contínuo do vento erosivo sobre aquela região de 6 milhões de quilômetros quadrados, que oferece excelente espaço livre para a atuação incondicional das forças destrutivas e corrosivas da natureza. Devido à violenta corrosão eólica no Saara, surgiram os famosos hamadás, ou seja, planaltos perigosos e bastiões rochosos, ante a metralha de seixos e fragmentos de rochas que os ventos carrearam em suas asas sobre o deserto. A prova de que a esterilidade do Saara não é fruto de saturação de sal provindo do fundo do mar é a região montanhosa chamada Tibesti-Ogari, situado no centro do deserto, e que, por ser protegida do vento furioso, está semeada de oásis de água límpida e fresca, e fartamente cultivada à sombra de verdes palmeiras. Por que motivo o sal deixou de atuar nesse poético recanto que, paradoxalmente, é mais fértil que muitas terras livres de cloreto de sódio? Pergunta 294. Embora concordemos com tais considerações, discordamos, no entanto, de que o sal possa cooperar para que o solo se torne nutrido e seivoso, e que essa cooperação venha a registrar-se nos terrenos da Atlântida, quando ela surgir novamente. Ramatiz. A Atlântida, quando surgir, contará com locais nutridos e seivosos, que estão submersos e que se situam exatamente sob o mar de Sargassos, a começar ao sul das Ilhas Bermudas e se estendendo para leste, na figura de imensos lagos flutuantes. Ali há um gigantesco atravancamento de tudo que vem do litoral, desde galhos, troncos, restos de embarcações destruídas desde tempos imemoriais, inclusive as matérias orgânicas, cadáveres de peixes e animais marinhos, formando tudo um assombroso reservatório de matérias em decomposição. A região está sendo nutrida de vitalidade, que se acentua de século para século, pela vertência das raízes das algas do gênero Sargassum Baxiferum e Stenophyllum, cujo iodo dominante se alia a outros produtos químicos de natureza marítima, formando os iodetos no mar, e apressando o metabolismo da decomposição orgânica. Os extensos vales futuros são atualmente gigantescas conchas submarinas, como vastos reservatórios de seiva fertilizante. Afora esse mar de sargassos, o oceano está repleto de moluscos, animais e principalmente de algas, que absorvem e armazenam considerável quantidade de substâncias que, depois, se depositam no solo submarino. As correntes fluviais, por sua vez, arrastam incalculável quantidade de minerais proporcionados pela erosão do solo. As algas conhecidas como Laminaria flexicalis podem render quase 1 grama de iodo em cada quilo.
As algas verdes armazenam com eficiência o amoníaco, enquanto outras chegam a conservar o ouro. Os corais dos mares tropicais estão impregnados de prata e boa quantidade de chumbo. As ostras contêm rubídio, e os moluscos, como o trépan dos mares da China, o vanádio. É óbvio que outros tipos de animais marinhos se apresentam impregnados de arsênico, fósforo, flúor, magnésio, césio, bório, estrôncio, ferro, cobre. Assim como outros fabricam as suas próprias substâncias. Neste caso destacamos o Dolium gales, que produz vitríolo, e o polvo com seu conteúdo tóxico de defesa. Pergunta 295. Já que afirmaste certa vez que as modificações da morada afetam o morador, devemos crer, porventura, que a simples verticalização do eixo da Terra também há de verticalizar a humanidade em espírito? Isso não contradiz a tradição de que a maturidade espiritual se faz pelo caminho interior, independentemente do cenário exterior? Espíritos como Paulo de Tarso, Francisco de Assis ou Buda não sobreviveram ao próprio meio, sem necessidade de se mudar o ambiente? Ramatiz. Ao afirmarmos que as modificações da morada afetam o morador, não dissemos que o modificam. Uma coisa é afetar e outra coisa modificar. O verbo afetar vestiu-nos a ideia de influir, de atingir, e cremos que ainda não teve mudada a sua definição nos vossos dicionários. É mister compreenderdes que empregamos esforços heróicos para nos situarmos ideograficamente no vosso acanhado vocabulário humano, ao relatar eventos tão remotos. Se procurardes atribuir novos sentidos às palavras e vos apegardes tão objetivamente à sua morfologia, aumentareis naturalmente as dificuldades para compreenderdes as nossas comunicações. É claro que o gorila não se espiritualiza no palácio luxuoso, nem o sacerdote se transforma em celerado ao pregar nos presídios. Mas é claro, também, que, enquanto o morcego se sente venturoso nos casarões escuros e mal cheirosos, o beija-flor é mais feliz quando esvoaça sobre as flores dos jardins. Mas, ao mesmo tempo que o jardim formoso, banhado pela luz do dia, pode afetar o morcego, e deixá-lo aflito à procura do seu ambiente sombrio, o casarão escuro e mal cheiroso causa angústia ao beija-flor, e o torna encorujado, provando que realmente, a morada afeta o morador. A verticalização da terra influirá nos seus moradores, porque há de proporcionar-lhes um ambiente mais sedativo, na forma de agradável cooperação para uma vida mais venturosa e menos contemplativa. O atual cenário terrestre exige de vós a solução de múltiplos problemas, que são obstáculos mas não ensejos evolutivos, embora despertem a dinâmica da alma ainda embrutecida. Reconhecemos que Francisco de Assis viveu entre monturos e foi santo, enquanto Messalina, insensível e escravizada às paixões degradantes, realizava as suas bacanais nos mais sublimes recantos da natureza. Há espíritos eleitos que só cantam a poesia dos pássaros e a beleza das florestas, mas há também inúmeros outros que, na forma de caçadores impiedosos, trucidam as avesitas policrômicas sob a ação dos canos fumegantes das armas de caça. Há jardineiros que se amarguram quando emurcha a rosa atraente. E há homens que matam o seu companheiro num jardim florido, ou escolhem para os ataques fratricidas o início do florir da primavera. Enquanto muitas academias diplomam às vezes salteadores disfarçados sob o fraque e cartola, alguns mestre-escolas, humildes e pobres, presenteiam o mundo com excelsos filósofos e iluminados cientistas. O cidadão do vosso século, malgrado a considerável bagagem intelectual e científica do ambiente civilizado, não passa comumente de um selvagem de cara raspada, sugando a fumaça de folhas de fumo desfiadas e intoxicando o organismo com nicotina. Impiedoso para consigo mesmo, despeja goela abaixo goles e líquidos corrosivos, ou tortura-se barbaramente nas apostas desportivas ou nos jogos alucinantes. Atravessa a vida física como um doido, numa incontrolada ansiedade pelos prazeres daninhos e conquista de independência econômica, terminando crucificado sob as enfermidades produzidas pelos vícios, imprudências e o cortejo de mazelas psíquicas e morais, que cultura incessantemente. Enquanto enxerga civilidade no pergaminho acadêmico, esticado em luxuosa moldura, e aristocracia no charuto caríssimo, através do qual Freud descobriria no homem de hoje a sublimação do velho pajamascador de folhas de mato. O homem da terra ri, e se afasta exatamente dos valores reais da vida superior do espírito. Considera-se o glorioso cidadão do século XX queda-se, entusiasmado, ante o poder assombroso da ciência humana,
que acredita poder causar perturbações planetárias e dificultar a obra harmoniosa do Pai, com o mau uso da força nuclear. No entanto, quantas vezes esse gigante terrícola tomba fulminado sobre o cheque que assina? Aqui, sob um rictus nervoso, cai apoplético, empoeirando o casaco de veludo custoso. Ali, após fartar-se em ruidoso banquete, falece de indigestão, sob as vistas do sacerdote chamado às pressas. É inegável que o ambiente pior ou melhor é sempre um ensejo oportuno, para que se revele a índole psicológica e espiritual do homem. Mas a verticalização do espírito há de ser conseguida essencialmente sob a influência magnética do sublime Evangelho do Cristo. E não através da verticalização da terra, ou da melhoria do ambiente físico. Entretanto, como a cada um será dado conforme as suas obras, embora o indivíduo não se modifique completamente sob a ação do ambiente exterior. É indiscutível a influência que sobre ele exerce o meio em que vive, criando-lhe certos estados íntimos à parte. Ante essa relação entre o indivíduo e o seu exterior, não seria lógico que Nero ou Calígula, dois malfeitores, merecessem o mesmo clima esposado por Jesus. Do mesmo modo, não se justificaria a moradia de Francisco de Assis nos charcos dos mundos primitivos. É possível que Nero e Calígula não se transformem instantaneamente sob o céu do Cristo, assim como o abismo pantanoso e mefítico não perverteria Francisco de Assis. No entanto, ambos seriam afetados pelo meio. No primeiro caso seria um favorecimento, e no segundo caso, uma situação nauseante e ofensiva à psicologia delicada do espírito santificado. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo capítulo de número 16, intitulado A higienização da Terra, suas futuras riquezas e suas novas condições de vida. Obrigado por apoiarem nosso canal. Curtam, comentem, façam a sua inscrição e compartilhem. Boa reflexão e que Jesus abençoe a todos. Deus, Cristo e caridade.